Graça e paz, igreja. Amém. Amém? Que bom estarmos aqui, né? Para louvar, engrandecer o nome do Senhor. O nosso dia a dia é cheio de problemas. Todos os dias nós temos problemas, né? Tem um ditado que diz que todos os dias nós matamos, né, um leão. E é assim, realmente nós temos problemas. Mas aqueles que amam o Senhor, que servem ao Senhor, já sabem que tem a vitória garantida pelo nome do Senhor. Amém? Então nós estamos aqui essa noite com essa certeza, essa convicção de que o nosso Senhor está presente e que Ele já solucionou todos os nossos problemas pelos olhos da fé, porque nós vivemos pela fé. E como é bom ver a irmã Eliane aqui, graças a Deus. Estávamos com muitas saudades, né? Ela estava enferma, mas graças a Deus que já chegou. E nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre o Sermão do Monte. E como é maravilhoso nós estudarmos o Sermão do Monte. Alguns comentaristas falando sobre o Sermão do Monte vai dizer que o Sermão do Monte é a carta magna de Jesus para os seus súditos, para aqueles que vão morar no reino do Senhor. Quem vai morar no reino do Senhor aqui? Glória a Deus. Então, o Sermão do Monte, são os princípios do reino. Então, todos aqueles que vão morar no reino do Senhor precisam estudar, meditar e principalmente pedir ao Senhor para viver os princípios desse reino. Amém? Então nós vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler do 31 ao 48, mas nós não vamos fazer isso de uma vez. Nós vamos ler aos poucos. E daqui nós temos alguns ensinamentos que nós vamos estar falando. Amém? Então, no capítulo 5 de Mateus, e nós vamos ler apenas o 31 e o 32, que diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Amém? Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos nos guiar, nos direcionar. Muito obrigada, Senhor. Fala aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa falar, Deus, de maneira poderosa e que nós possamos sair daqui desafiados cada vez mais a viver, a colocar em prática, Deus, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar aí com o primeiro tópico, que é divórcio. Para falar em divórcio, primeiro nós precisamos ter claro o que o Senhor instituiu no começo. Lá no livro de Gênesis, o Senhor vai instituir o casamento. O Senhor falou, olha, deixará o homem pai e mãe unir-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Então, o Senhor instituiu o casamento. E aí ele falou assim, olha, Dilton, você vai casar com Eliane. Então, eu vou pedir aqui os dois para poder vir aqui. Então, nós já estão aqui, ó, então, vão ser vocês mesmos. Dilton escolheu casar com Eliane. Então, Dilton era uma pessoa sozinha. E aí, Eliane também. Só que eles decidiram unir-se e se tornaram um só. Foi isso aqui que o Senhor instituiu. Então, quando eles disseram sim um para o outro,
eles estavam fazendo uma aliança diante do Senhor. Então eles se tornaram uma só carne. Uma só carne. E esse daqui é o desejo do Senhor para a vida inteira. Esse aqui é o desejo do Senhor para a vida inteira. Só que aqui a gente vai ver alguns ensinamentos. Pode ficar aqui um pouquinho que vocês não... Esse daqui é o ensinamento do Senhor. Então, quando o Senhor colocou lá, a gente vai ver, em Deuteronômio 24:1, e aí eu vou pedir, por favor, para irmã Mirani ler para mim, por favor. Deuteronômio 24:1. Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. O que aconteceu aí? O Senhor dá uma possibilidade de dar carta de divórcio. Só que isso aconteceu por causa da dureza do coração do homem. Só que os fariseus distorceram Deuteronômio 24:1. Para vocês terem ideia, alguns comentaristas vão dizer que eles chegaram a se divorciar por coisas banais. Se a mulher, quando casou com a mulher ficou gorda, perdeu aquela beleza da juventude, eles já falavam: não, minha filha, toma sua carta de divórcio, vai embora. Ou se não, se a mulher tinha o costume de queimar a comida, então, minha filha, está queimando a comida demais, filha, vai embora. Então, eles banalizaram o casamento. E aí, é isso aqui que Jesus vai dizer. Foi dito, né? Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Mas Jesus vai dizer, não. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o que é que, voltando aqui para a nossa ilustração, o Senhor nos fez para sermos um. Mas com a dureza do coração do homem, tenta desgrudar uma folha da outra, para a gente ver o que é que acontece. Ajuda. Conseguiram? Em parte, né? Em parte. Mas as folhas estão inteiras? Não. É isso aqui que acontece quando a gente decide desobedecer ao Senhor e romper com a aliança que nós fizemos diante dele. Então, o desejo do Senhor, de maneira nenhuma, é que aconteça o divórcio. Tanto que Malaquias 2,16, lê para mim, por favor. Olha o que é que vai dizer Malaquias 2,16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Então aí, o Senhor odeia o divórcio. Então, de maneira nenhuma, o Senhor quer que a gente, desfaça a aliança que nós fizemos diante dele. O desejo dele, e aí eu peço, por favor, que quem encontrar primeiro, Mateus 19:8, é que haja perdão e arrependimento. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres com
causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. E aí ele indica desde o princípio. Onde é que foi o princípio? Em Gênesis. Deus instituiu o casamento. Então, não é desejo do Senhor que a gente desfaça essa união. Então, se houver, né, mesmo que haja, aqui ele disse, olha, mesmo que haja relações sexuais ilícitas, o adultério, o desejo do Senhor é que houvesse perdão, que houvesse restauração e que houvesse uma mudança de atitude e que esse casamento continuasse. Esse é o desejo do Senhor. E que nós possamos, como igreja, infelizmente, amados, nós estávamos até comentando isso, antigamente os casamentos eles duravam. E perguntaram para um casal de idosos, o que vocês fazem para que esse casamento dure tanto tempo? Ele falou, é porque nós somos de uma época que quando as coisas se quebravam, nós consertávamos. Hoje não. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos em uma época em que quebrou, o que é que a gente faz? Descarta, troca, compra novo. Mas esse daqui não são os princípios do reino do Senhor. O princípio do reino é que a nossa união, ela prevaleça. E que a gente viva esses princípios do reino. Então, o desejo do Senhor é que continue assim, como Ele fez. Amém? Muito obrigada. Que Deus abençoe. Então, o desejo do Senhor é que a gente possa permanecer na união, na aliança que nós constituímos do Senhor. Nos próximos, e aí nós vamos ler o versículo 33 a 37, que diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falsos, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E aí eu coloquei ali aquela foto que nós, quando éramos pequenos, nós tínhamos muito isso, né? Falava, quando ia falar alguma coisa que era mentira, colocava a mão para trás, cruzava os dedos e achava, não tem problema que eu estou cruzando os dedos, né? Só que aqui ele vai dizer que quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Então, jurar por céu, terra ou Jerusalém, ou mesmo pela própria cabeça, é inadequado. Porque isso implica que possuímos a autoridade para destruir coisas sobre as quais somente Deus tem autoridade. Nós não temos a autoridade de jurar, nem pelo céu, nem pela terra, por nada. Porque quando nós juramos por alguma coisa, quer dizer que nós somos o quê? Senhor. E se nós quebramos esse juramento, então nós estamos destruindo aquilo pelo qual nós juramos. Então, de maneira nenhuma deve ser hábito da gente distorcer a palavra. E aí, às vezes, nós fazemos isso premeditadamente. Por exemplo, às vezes nós sabemos que não dá para vir ao culto, mas encontramos alguém na rua e fala, e aí, você vai para o culto? Não, vou, mais tarde eu estou lá. Aí quando chega mais tarde,
Nós não estamos. Nós sabíamos que nós não íamos poder estar, né? Ou não estou falando de que quando acontece algum imprevisto, força maior. Eu estou falando que quando nós já estamos com intenção, né, de não cumprir algo e nós dizemos que vamos cumprir, né? É o cruzeiro. Passava por verdade, mas a verdade não era verdade, era mentira. Né? Então, nós precisamos, como cristãos, ter cuidado. Né? Então, nem por Deus. Quantas vezes, amados? Deus me faça isso, se não for verdade. E era mentira. Né? Então, nós precisamos tomar cuidado com a nossa palavra, com a nossa maneira de agir. E que nossa palavra possa ser sim, sim, não, não. Olha o que vai dizer Mateus 23, 16 ao 22. Quem encontrou, por favor, pode ler. Mas vós, que és cegos, creceis nada. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário, que significa o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, que significa a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, o que acontecia aí no tempo de Jesus? Os fariseus, eles falavam assim, olha, não tem problema, se jurar pelo templo e não cumprir, não tem problema. Mas se você jurar pela oferta, você fica obrigado a pagar. Então, o que eles estavam pensando? Financeiramente, né? Então, quer dizer, você jurou que ia dar tanto, por exemplo, por determinado juramento. Então, você tinha que pagar o seu voto, porque era dinheiro para os fariseus. Só que aí Jesus vai dizer não. Como assim? Se jurar pela oferta, fica obrigado a pagar, mas se jurar pelo templo, não. Né? Se tudo pertence ao Senhor. Então, o mandamento é que nós não devemos jurar, nem pelos céus, nem pela terra. E a nossa palavra como cristão deve ser sim, sim, não, não. Então, nós precisamos ter cuidado para que nós não possamos estar nos assemelhando aos fariseus, dizendo uma coisa, mas na prática sendo outra totalmente diferente, né? Então, que nós possamos cuidar sobre o juramento. E aí nós vamos ver, passar, olho por olho, dente por dente. E vai dizer assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. E aí é interessante, porque aí vai, na época, isso aí era um princípio que foi dado para orientar os tribunais nas determinações apropriadas. A gente vai ver isso lá no Antigo Testamento, né? Olho por olho, dente por dente, estava dizendo, olha, se alguém ferir o companheiro
nos olhos e o companheiro ficar cego, então esse também iria ficar cego. Seria uma medida de justiça. Só que é por isso que a gente precisa ter muito cuidado. O nosso coração, ele é, por natureza, muito mau. Por natureza, depois do pecado, a gente vai observar, desde criança, que a gente observa, a criança, ela já tem uma malícia no coração. Às vezes ela faz alguma coisa e ela vai e esconde. Ela sabe que foi errado. Só que a criança não sabe esconder direito, né? Então, rapidamente, o pai e a mãe encontram o que fez de errado, né? Então, nós temos essa tendência, desde pequeno, de termos essa maldade no coração. Quando o Senhor colocou isso aí, não era para que a gente se tornasse tão perverso, mas o ser humano em si é assim. Então, esse olho por olho, dente por dente, mesmo quando as pessoas estavam se convertendo, tinha isso, não. Mas se fez isso comigo, eu vou devolver na mesma moeda. Isso é o quê? Vingança. Vingança. E às vezes nós nos convertemos e isso continua como prática na nossa vida. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque se nós agimos da mesma maneira quando nós não éramos cristãos, da mesma maneira que o mundo age, o que vai nos diferenciar? Nós não vamos estar sendo luz, nós não vamos estar iluminando, né? Então, nós precisamos ser diferentes. Os publicanos, eles eram desprezados. Eles eram desprezados, publicanos, os fariseus. Por quê? Porque eles agiam de maneira errada. Mas nós precisamos ser diferentes. Então, Jesus, quando estava tratando desses versículos, ele estava ensinando aos seus discípulos a não buscarem a vingança, a agir de maneira diferente. Então, ele vai dizer aqui justamente isso, não resista ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. E aqui a gente precisa também ter cuidado para não ir para o outro extremo. O Senhor não estava dizendo que para a gente não buscar a justiça. Isso não quer dizer que não deveríamos buscar a justiça ou não nos defender quando ameaçados. Olha o que vai dizer em Mateus 5,6. Uma pessoa lê Mateus 5,6. Outra pessoa lê, por favor, Romanos 12, 19 a 21. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Ele não se agrada com a injustiça. A gente vai ver isso no livro de Abacuque, né? Quando ele fala, não, olha, vocês estão deixando, né, os órfãos, os necessitados, a viúva. A gente vai ver no Novo Testamento que diz que o verdadeiro evangelho é atender os órfãos e as viúvas, os necessitados em suas necessidades. Então, isso não quer dizer que a gente vai fechar os nossos olhos para a injustiça. Nós precisamos buscar a justiça. Se nós estamos vendo alguma injustiça, nós precisamos, como cristãos, lutar pela verdade, pela justiça. Né? Olha o que é que vai dizer então Romanos 12, 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não se deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus, né? Então, nós precisamos, como discípulos do Senhor, amar a justiça, buscar essa justiça, mas saber que a vingança pertence ao Senhor.
e saber que nós, como cristãos, nós precisamos vencer o mal com o bem, né? Vencer o mal com o bem. E aí a gente poderia, né, pensar em muitos exemplos disso, né? Principalmente em relação a gente vai ver, ele fala aqui, né, sobre emprestar no último, né? Dá quem te pedes e não volte as costas ao que deseja que ele empreste. Nós precisamos ser generosos, prestar atenção às pessoas ao nosso redor e ver como nós podemos ajudar. E quando fala que a vingança pertence ao Senhor, porque quando você está irado com alguém, e aquela pessoa também com você, ou seja, os dois estão ali prontos para a guerra, né? E um toma a decisão de não confrontar, de não levar aquilo adiante, ele acaba, de certa forma, despertando no outro algo bom. Aquele outro fica até sem entender, né, o porquê dessa atitude. Era para ele me bater, era para ele fazer coisas, né, horríveis comigo, mas ele resolveu recuar, né, ele resolveu não ir adiante. Então você acaba passando uma mensagem muito boa dessa atitude de você não revidar, de você não... e se você for mais adiante ainda e cuidar dessa pessoa como a Bíblia orienta, né, você vai aí passar uma mensagem muito maior e muito melhor, né, diante da situação, que era uma situação de ser inimigos, né, de buscar a vingança e tudo mais, né? Então você acaba, de certa forma, mostrando Cristo aí de forma bem maravilhosa, bem bonita. Com certeza. E esse aí é o objetivo, né? Você resplandecer Cristo através de suas ações. Então, se você age da mesma maneira que o ímpio, não, você vai me pagar. Às vezes, nós precisamos falar, lá na frente você vai ver. Lá na frente você vai ver, né? O que é que Deus vai fazer. E a gente perde a oportunidade de falar, não, que você possa refletir nessa sua atitude e mais na frente você possa receber o Senhor, né, na sua vida. Então, nós precisamos amar, que é o que vai dizer nos versículos seguintes. Lê para mim, por favor. Os versículos 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Agora você imagina o Senhor falando isso para aquele público onde tinha, né, os judeus, os fariseus, e comparando eles, olha, se vocês amam apenas aqueles que amam vocês estão iguais aos publicanos. E os publicanos, eles eram desprezados por cobrarem além do que deviam. Então, eles devem ter tomado um choque. Como assim? Só porque nós amamos apenas aqueles que nós somos iguais aos publicanos? Porque o Senhor estava aqui mostrando que eles deveriam ter característica de um novo nascimento. Aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí Paulo já disse, né, que eles se tornam uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eles precisavam viver esse novo nascimento. E esse novo nascimento mostra que eles deviam ir além. Olha, todos estão acostumados a amar aqueles que amam. Mas o desafio de vocês é amar os inimigos. É amar, é orar por aqueles que perseguem vocês.
Vocês precisam ser diferentes. E quando vocês forem diferentes, eles vão olhar o meu amor. Eles vão ver que vocês são novos. Novos, por quê? Porque me receberam, né? Então, nós precisamos. E aí, quando nós, demonstrando esse amor perdoador, revela a nossa semelhança com o Pai Celestial. Nós não merecíamos ser amados. Nós não merecíamos ser perdoados. Mas o Senhor nos perdoou, né? E nós precisamos demonstrar esse amor perdoador, esse amor incondicional. Assim nós vamos estar mostrando, né, esse amor, esse caráter de Deus na vida, né, na nossa vida, e as pessoas vão estar olhando para nós. E a pergunta que fica para nós sairmos daqui pensando o que tem me diferenciado das pessoas que não seguem a Jesus? Na minha família, né, no meu relacionamento com minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, o meu relacionamento na minha vizinhança, o meu relacionamento no trabalho. Será que eu tenho agido de maneira diferente? Será que eu tenho resplandecido essa luz de Cristo? E o desejo, né, do Senhor é que nós, como cidadãos do reino, nós possamos refletir o Senhor. Que nós possamos dizer, como o pastor sempre fala, né, através de nossas atitudes, que verdadeiramente nós seguimos o Senhor. Amém? Nós possamos refletir na sua palavra. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos estar orando. Senhor, te louvamos, ó Deus. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos desafiado, Senhor. Nos desafiado a viver de maneira diferente, Senhor. Demonstrando que verdadeiramente nós somos os teus filhos. E que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa, ó Deus, com o teu Espírito Santo, estar nos mostrando aquilo que nós precisamos mudar. Quer seja, ó Deus, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento, ó Deus, no trabalho, com os vizinhos. Ó Deus, que o nosso caminhar, Senhor, possa resplandecer o Senhor. Que verdadeiramente, ó Deus, a nossa vida manifeste, ó Deus, o teu amor, para que outras pessoas sejam alcançadas para ti, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos missionários, aonde quer que nós estejamos, para que a luz do Senhor, Deus, resplandeça através de nós. Muito obrigada, Deus, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu agradeço a Deus por ter uma igreja exponencial como essa aqui. Eu não preciso me preocupar que tem as pessoas para substituir. Isso é lindo demais. E nessa noite que toda tão linda nesse estudo da minha digna esposa. Sabe que enquanto ela estava preparando o estudo, embora eu não pudesse estudar, mas eu estava pensando, talvez também por isso não pare de pensar. E eu estava pensando sobre isto, sobre o perigo de nós termos uma fé privada. Sabe? Uma fé privada é perigosa. Por isso nós precisamos deste sermão do monte para nos ajudar a perceber que a nossa fé, ela precisa envolver a comunidade em que nós estamos. Isso que é refletir a presença de Deus. Tudo isso que ela falou aqui é lição de que uma fé, ela não pode ser eu viver a minha fé. A minha fé precisa ser contemplada e envolvida em toda a comunidade, mas ainda eu vou pregar sobre isso. Amém? Agradecendo a Deus por essa porção da noite que Ele nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nós ouvimos nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada oração que foi feita diante do Senhor. Desde o primeiro cântico que a irmã Zelilda, juntamente com as nossas irmãs,
elevaram ao Senhor até este preciso momento. A tua presença está no nosso meio. Deus, muito obrigado. E agora que nós vamos às nossas casas, rogamos que o Senhor nos leve em paz. O Senhor nos conceda uma noite de paz, de descanso. Conceda cura física à tua igreja e fortalecimento espiritual. Nós oramos para que o Senhor possa atender a necessidade desta igreja, Senhor. E, ó Pai, o restante do final de semana, o restante desta semana, o Senhor possa estar nos encorajando a cumprir com todos os compromissos que nós temos diante do Senhor e, ó Deus, na nossa agenda pessoal também. Deus, uma vez mais, sou grato a Ti por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu no dia de ontem. E obrigado por poder celebrar este ano de vida juntamente com esta igreja. Agradeço pela vida de cada um dos irmãos, Senhor, que o Senhor tem me dado a graça de poder servir, eu e minha casa, neste lugar. Deus, seja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossa vida e em nós hoje e sempre. Amém.